Cara, aqui tá um calor danado, não sei onde você mora, mas aqui em Curitiba, época de frio é frio pra caramba. Também nem tanto, né? Já foi bem mais frio. O pessoal daqui fala que é frio, né? Eu não acho que tão frio não, sabe? O tempo, né? O clima tá mudando no mundo inteiro, então já não é tão mais frio. Mas quando é calor como hoje, tá quente pra caramba. Aqui final de semana vai dar 30, 31, 32 graus, sabe? É quente. E ao mesmo tempo não, né? Você vê, eu morei nas Filipinas um tempo, e lá é quente, cara. Lá é quente pra caramba. É 36, 37, 40 graus direto. O inverno deles, lá pra você ter ideia, é 25, é 26, é 27 graus. É o nosso verão aqui, é o inverno deles lá, sabe? A gente passou lá o inverno e a gente totalmente normal, de camiseta, né? De shorts, de bermuda. E o pessoal lá ficava apavorado, né? Porque pra eles lá é frio, né? Enfim, não viemos aqui falar do tempo, não sou meteorologista, eu sou tosador. Então, eu quero falar sobre o cliente, né? Sobre a clientela, como você conseguir cliente. Aí a Fátima aí, ó. Essa é minha gatinha. Eu trabalho com cachorro, mas tem uma gata. Então, e daí é o seguinte, a gente tem que primeiramente ir atrás do cliente, conseguir o cliente, o que é uma ciência, né? O que não é tão simples assim, e depois é manter o cliente, o que é mais difícil, mais complicado ainda é você manter o cliente. Então você tem que usar de algumas artimanhas, estratégias, sabe? De vários artifícios você precisa para você poder manter a clientela. Que não é fácil. Hoje em dia, essa concorrência, né? O mercado é muito grande, essa crise de dinheiro, às vezes o cara traz de 5, eu já perdi clientes aqui, por causa de R$ 5 o banho, sabe? A mais, né? Era uma cliente que, inclusive, até hoje tem as roupinhas da cachorra dela ali embaixo, eu peguei e expus na parede, né? Aquelas roupas. E conforme o cachorro ia crescendo, ou ela queria mudar um pouco o visual do cachorro, ela fazia as roupas e tinha um monte de roupinha lá, sabe? Então ela gostava daqui, gostava do meu serviço, porque quando ela veio, era uma York, uma cachorra bem peluda, sabe? E o pessoal acho que dava banho mal feito, não sei. Mas a cachorra estava, ela, segundo ela, a cachorra sempre muito embolada, sabe? Não aquele embolo que você precisa cortar, claro que não, mas aquele embolo que te dá trabalho ali para fazer, sabe? Então, quando ela veio a primeira vez, realmente estava bastante embolada, consegui desembolar, fiz um banho, fiz um trabalho assim muito bonito, a mulher gostou pra caramba e ficou nossa cliente, sabe? Cliente fiel, cliente de pacote, acho que o banho dela era toda terça-feira, se não me engano, segunda ou terça-feira era o banho da cachorra dela. E ela já estava com a gente aqui mais de um ano, ia fazer um ano, por isso até que eu ia subir, né? Porque geralmente, depois de um ano, a cada uma vez no ano, dependendo da nossa situação política aí do Brasil, eu subo nos meus preços mais ou menos uma vez no ano, que é o que eu vou fazer agora, estou fazendo já. Aí quando eu estava para completar um ano, a cachorra aqui, já cliente, totalmente cliente, aí eu falei para ela que eu ia ter que reajustar o valor, etc e tal, até porque também a cachorrinha dela peluda, etc e tal, e que eu ia subir R$ 5, R$ 5 apenas, tá certo que isso tem o quê, uns 2 anos e meio atrás, mas mesmo assim não dá muita diferença para hoje. E eu falei para ela que ia subir R$ 5 cada banho. O pacote dela era 4 banhos, então quer dizer, ia subir R$ 20 um pacote. E ela não gostou, sabe? Achou que não, ou que era muito. Sinceramente, eu não vou te dizer para você o que ela pensou ou falou. Simplesmente não veio mais. A irmã dela é cliente aqui comigo até hoje. A irmã dela tem uma piquenês, a Lula, que mora ali, inclusive, sabe? Às vezes ela solta a cachorra lá e a cachorra vem parar aqui. Mentira, ela traz. Então, a irmã dela é cliente aqui até hoje, mas assim, sabe? Então é difícil você manter cliente, é difícil. Eu tinha outro cliente aqui também, um tal de, não vou falar o nome dele, e ele também tinha uma cachorra, a gente mantinha com a lâmina 4, um pouquinho mais alta do que a 4, e aí até que um dia ele resolveu deixar aquele pelo crescer. E foi crescendo, sabe? E foi crescendo aquele pelo. Cara, ficou uma lhasa peluda pra caramba. Eu falei, olha, não tem como eu te cobrar o mesmo preço que eu te cobrava alguns meses atrás, que ela tava com a lâmina 4, desse tamanhozinho, o pelo era rapidinho, fácil, gastava pouco shampoo, enfim, era poucas coisas. E agora ela tá peluda demais. Além do que sempre tá vindo um pouco embolada devido ao pelo, né? Falei, então vou ter que reajustar esse valor, assim, sabe? Também achou ruim, também não falou nada, não me disse que não falou o motivo, nada. Simplesmente não veio mais, sabe? Então, assim, acontece, difícil demais você lidar com clientes, sabe? A minha vida, o meu pai, ele sempre teve comércio, eu, quando nasci, o meu pai era motorista de ônibus em São Paulo, mas ele sempre manteve uma segunda atividade, até terceira atividade, para poder manter a família, que era grande, né? Era tudo criança e tudo uma escadinha, sabe? Meus irmãos é de 49, 50, eu 51, o outro 53, o outro 56, sabe? Tudo assim, uma escadinha. Então, né? Olha na câmera. Então,
meu pai precisava fazer outras coisas para poder dar conta do recado, né? Para poder manter a família bem, né? Não deixar faltar nada. Então, desde criança, quando eu nasci, como eu falei, meu pai já era comerciante. Ele tinha esse trabalho nessa empresa motorista de ônibus e ele marretava na feira. Ele vendia as coisas, comprava as coisas e no sábado, no domingo, ele saía vender. Ele tinha também, nessa mesma época, por isso que eu falei que até 3 atividades, nessa mesma época que ele tinha o trabalho como motorista, ele marretava na feira e ele comprou um carrinho de caldo de cana para deixar em frente ao nosso conjunto, ali em frente à rua onde a gente morava, sabe? Então ele tinha essas 3 atividades ao mesmo tempo. Logicamente que o carrinho de caldo de cana, pelo fato de ficar pertinho de casa, era minha mãe e meus 2 irmãos mais velhos que cuidavam, que ajudavam, mas os 2 irmãos mais velhos, sabe? Era criança, quer ver? Olha, eles tinham, eu acho que 10 e 11 anos na época. Será que era tudo isso? Não sei, é por aí. Eu sei que era criança de tudo, sabe? Mas que tomava conta do carrinho de caldo de cana. Sabe aquele perigo que é aquela moeda? Imagina se o cara erra ali e moe a mão, o braço do cara junto, sabe? E eram as 2 crianças que tomavam conta. A minha mãe ficava em casa, porque era 5 crianças, para poder lavar, cozinhar, limpar a casa. Ela ficava em casa. Eu acho que ela só ia lá para ajudar ou abrir ou fechar, porque era um trailer até bonito, grande, sabe? Todo de inox e as portas, que eu lembro, era pesada pra caramba pra você abrir. Então acho que ela ia na hora de abrir, na hora de fechar. Na hora de fechar não, na hora de fechar meu pai já estava em casa, que ele chegava do trabalho, né? Então assim, mas quem ficava o dia inteiro lá eram meus 2 irmãos, sabe? Trabalhando lá, vendendo caldo de cana. Um às vezes ficava lá um pouco quando tinha muito movimento, outro ia lá pra rua brincar de bola, empinar pipa. Daí eles revezavam, aí no final de semana era mais gente, ficava os 2, era desse jeito. E meu pai me levava cedo pra feira com ele no final de semana. Sábado de manhã, domingo de manhã, eu ia com ele pra feira. Então meu pai sempre foi comerciante. Eu, desde pequeno, comecei a ver a arte do negócio, a arte de você fazer cliente, a arte de você vender, porque isso aqui não deixa de ser uma venda, né? Esse nosso negócio do Banho Tosa não deixa de ser uma venda, não deixa de ser um marketing, né? Tudo é um marketing, né? Então, desde pequeno, assim. E aí eu via meu pai como fazia, como falava, o que ele precisava, o porquê ele precisava realmente conseguir cliente, manter cliente. Às vezes as pessoas acham que ele vai na feira tipo itinerante, ele vai na feira hoje aqui no Bom Retiro, aí na outra semana está lá no Portão, aí depois volta para cá, então a gente acha que não tem cliente esse tipo de diferente, mas tem, porque todo tal dia, todo sábado, naquele lugar, né, naquele horário ele está ali, e as pessoas moram ali, vão na feira e acabam realmente fazendo amizade e clientela. Então, mesmo assim, nesse tipo de comércio, que você hoje está aqui, amanhã está ali, depois está aqui de novo, você também precisa pensar em fazer a clientela. E eu via tudo isso, sabe? Meu pai trabalhar, meu pai ele sempre foi malandro, assim, na lábia, né? Sabia conversar, sabia vender, sabe? E aí eu fui vendo. Aí com pouco tempo depois, a gente se mudou desse lugar, que era em São Paulo, era na Coab, Guaianazes. Aí a gente foi para o norte do Paraná. E aí meu pai já teve um outro comércio, ele sempre teve comércio, meu pai sempre gostou de bar, sabe? Ele sempre gostou de bar para tocar o bar, não de ficar em bar, porque meu pai nunca foi de beber, de fumar. Ele fumava escondido da minha mãe sabia, todo mundo sabia. Ele achava que era escondido, mas não era. Todo mundo sabia que ele fumava, sabe? Mas não aquele fumante assim, que direto, sabe? Não. De vez em quando ele pegava um cigarro, saía lá fora, escondido e fumava assim, sabe? Bem de boa ele fumava, mas fumava. Ele não podia beber, ele era doente, sabe? Então ele gostava de bar para tocar, para ficar ali, sabe? Para ver aquele pessoal, para conversar, que a gente aprende muito. É muito legal você ser balconista de bar, porque cada um tem uma história, sabe? Cada um passa por um problema, claro que isso é normal, né? Mas cada um tem uma história, cada um tem uma piada, cada um é um barato, sabe? Você ser balconista de bar. Ali também eu aprendi demais, sabe? Em relação a tudo, sabe? Em relação a isso também, a clientela. Então, desde pequeno, eu acho que ali eu já tinha, acho que uns 10 anos, eu já tomava conta do bar também. Como eu falei, meu pai era doente, a minha mãe sempre precisando ficar em casa para poder atender a família, que era grande, né? Ela ajudava, claro, mas não era direto. Então, desde pequeno, desde essa idade, eu já vendia cerveja, vendia pinga, arrumava prateleira, limpava o balcão, que tudo isso aí meu pai foi ensinando, né? E isso, por mais que na época, eu, criança, não imaginava que isso ia servir, que ia me ajudar um dia, sabe? E acabou me ajudando sim, serviu tudo que eu aprendi, tudo que eu passei, sabe? Eu comecei a colocar em prática quando eu me vi sozinho, vou dizer assim, meu pai faleceu, e até então eu não tinha trabalhado fora, nunca tinha trabalhado fora, como eu falei, meu pai sempre teve comércio, então eu sempre trabalhei com ele, sempre estava com ele, até os meus 17 anos, sempre com ele. A gente morava no norte do Paraná, daí a cidadezinha já ficou pequena para a nossa família, né? Porque era tudo jovem, querendo trabalhar, querendo estudar, e lá não tinha campo para isso, uma cidade muito pequena. Então meu pai falou, vamos para outra cidade, vamos para uma cidade grande.
não queria voltar para São Paulo, porque São Paulo é muito perigoso. Meu pai ficou doente em São Paulo também, fora a doença que ele já tinha, que era lá de Minas Gerais, o bicho barbeiro mordeu ele. O próprio estresse, a própria rotina de São Paulo, ele era motorista de ônibus, ele fazia bico de ambulância também, dirigia táxi, sabe? Como eu falei, meu pai se virava tudo quanto é jeito. Então você imagina o que era na cabeça dele. Então quando a gente estava lá no norte do Paraná, que ele viu que precisava tirar a família de lá, porque não tinha mais campo, não tinha mais nada ali pra gente, né? Ele falou, vamos para a cidade grande, não quero voltar para São Paulo, aí vamos para a capital, que é Curitiba. Aí eu lembro que ele veio, conheceu e tal, e daí ele voltou para o norte do Paraná, onde a gente estava, e falou, Mori, eu estava com ele, eu tinha, acho que uns 15, 16 anos. Ele falou, Mori, vamos para Curitiba, você vai comigo, né? Porque meus dois irmãos mais velhos já faziam um biquinho nessa cidade. Era só um bico mesmo, né? No trabalho. Meu irmão mais velho, ele começou a trabalhar numa funilaria lá, ele gostava de pintar, mexer com carro. E o outro trabalhava no escritório. Lá tinha um escritório de venda de tratores, de máquinas agrícolas, e ele trabalhava aí, sabe? Mas era coisinha que não dava para você contar com aquilo, sabe? E daí, meu pai falou, Mori, vamos para Curitiba, que eu arrumei um ponto lá, e eu quero montar um barzinho lá, uma lanchonete. Falei, então vamos embora. E ele sempre gostou também de me convidar, porque eu sempre tive muito grudado com ele, sabe? Eu sempre tive muita ideia, desde pequeno, eu sempre fui de pensar as coisas, de inventar as coisas, sabe? Isso que você está vendo aqui atrás, ó, aqui quem fez foi a Fátima, sabe? Uma pintura louca, mas logo ali, quem sabe um dia eu vou te mostrar, eu também, sobrou um resto de tinta aqui, eu peguei, passei na parede, aí sobrou um outro resto de outra cor, eu passei, e cara, acabou ficando bacana, legal, depois a Fátima deu uma ideia, e a gente fez um desenho diferente, até que ela resolveu pintar essa parede aqui de amarelo, porque tinha uns buracos aqui de prego, né? Tinha coisas penduradas aqui. Ela tirou e falou, e agora, como que eu vou fazer? E inventou esse troço aí, sabe? Então sempre foi assim, a gente sempre foi assim, eu sempre fui assim de ficar inventando, pensando as coisas, dar nome para as coisas, sabe? Eu tive muitas ideias, tenho ideias ainda, sabe? Eu cheguei até a escrever para várias empresas, para Ping Pong na época, que era da minha época, sabe? Para Rochedo, para Arisco. Nossa, eu escrevi para tanto lugar, sabe? Dando ideias, nunca ninguém aceitou, então acho que minha ideia era furada. Porque nunca ninguém aceitou, sabe? E aí teve uma época também que eu trabalhava numa concessionária de carro, e eu sempre gostei de dirigir, e eu sempre gostei do Tempra, sabe? Quando lançaram o Tempra, eu falei, nossa, meu Deus, era o carro, né? E na época era realmente o carro. Daí eu sempre gostei de carro também grande. Daí uma vez, o pessoal da fábrica da Fiat, que fica em Betim, nem sei se fica mais ainda hoje sem Betim, eles vinham, né, visitar as concessionárias no país inteiro, no Brasil todo. Aí teve uma época que chegou os caras grandão lá da Fiat, lá de Betim, sabe? Da fábrica mesmo, para visitar essa concessionária onde eu trabalhava, e eu acabei fazendo uma amizade com um desses caras, sabe? Ele sempre estava lá, tal, até que eu falei para ele um dia, pô, por que vocês, né? Eu sabia que não era ele em si, né? Porque a Fiat, ela é italiana, né? Então eu falei para ele, por que vocês não inventam um Tempra SW, né? Um Tempra perua, porque o Tempra é um carrão, mas um Tempra para família, etc e tal. E ele fez de conta que nem ouviu, sabe? Entrou no ouvido, saiu no outro, até fiquei meio chateado com ele, beleza. Cara, você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Mas ali um ano e pouco, não é que lançaram o Tempra SW? O Tempra perua, que foi o que eu falei para esse cara? Será que não foi esse cara que pegou a minha ideia e fez? Tá certo que o Tempra SW não vingou, né? Não foi sucesso, não deu certo. Mas, cara, é um carrão. Se você não conhece, veja para você ver o painel daquele carro, é todo digital, sabe? Ele é bem moderno para a época. A Fiat é uma dos carros com mais tecnologia para a época. Você vê o Alfa Romeo 1996, o Alfa Romeo 164 16 válvulas, que é um carrão também que eu sempre quis ter, sabe? Esses tempos atrás eu vi uma no LX, zero, coisa mais linda, sabe? Só que cara demais, sabe? Até que tinha o dinheiro para comprar, mas eu falei, pô, se esse carro me quebra e eu precisar de uma peça, estou perdido, nem sei se tem, se tiver demora um ano para chegar, sabe? Então esse carro, como eu estava falando, em 1995, 95, 96, é quem lançou aquele retrovisor escamoteável, sabe? Você, hoje, logicamente, quase todo carro novo, carro caro, tem, sabe? Você tem o espelho e quando você vai estacionar, desliga a chave, automaticamente o retrovisor recolhe, para evitar que passe alguém e bata ali no retrovisor. Você vê, nós estamos em 2022, mas há mais de 30 anos atrás a Fiat inventou isso. Já tinha isso nos carros, sabe? Era um dos carros mais tecnológicos. Até hoje eu gosto da Fiat. Tem muita gente que não gosta da Fiat, né? Mas eu gosto da Fiat, né? Então, assim, daí a gente sempre tem muita ideia, eu sempre tive muita ideia. Daí meu pai falou, vamos para Curitiba que eu vou montar um boteco lá, um barzinho para me tocar. Que ele gostava de ver o fervo, sabe? Nesse sentido, ele gostava muito de baralho também, jogar truco. Meu pai era viciado em truco, meu Deus do céu, sabe?
Ele varava a noite jogando truco. Não era bebendo, não era bagunçando, não era apostando, que ele também não gostava. Era só para divertir, era só para passar o tempo, sabe? Que realmente o truco é gostoso, sabe? Eu sinto aqui que eu não tenho companheiro aqui de truco, quase ninguém aqui joga truco, sabe? Nessa mesma Fiat Barigui que eu trabalhei aqui em Curitiba, lá o pessoal também jogava truco. Gostava do truco, a gente tinha acho que 1h30 de almoço. Sem mentira, a gente almoçava em 5 minutos, engolia aquele prato, engolia, literalmente engolia. Para sobrar mais tempo, para a gente descer lá no vestiário e ficava jogando truco 1h45. 5 minutos de almoço e 1h45 de truco, já. Era muito legal, o truco é realmente muito gostoso. Então meu pai ele sempre gostou disso, sabe? Do boteco que eu falo, é nesse sentido, de ver as pessoas, de conversar, de trocar ideia, de jogar, sabe? Ele jogava bastante bilhar também, ele gostava. Então, assim, aí a gente veio para Curitiba. A gente veio para Curitiba, meu pai arrumou um ponto, falou, Mori, vai ser aqui, e agora? O que a gente vai fazer? A ideia dele era um barzinho, tipo uma lanchonete. Eu falei, então deixa comigo, já tem o nome, já. Ele falou, já tem o nome? Eu falei, já tem o nome. Ele, como é que é? Eu falei, Pac-Man. Você deve saber, né? Se for mais da minha época, hoje em dia, essa criançada de hoje não sabe. Mas Pac-Man era um videogame, era um jogo de videogame, aquele bichinho que ficava comendo as pessoas e tinha que sair correndo dos monstros que tinha atrás dele, né? Pac-Man. E eu falei Pac-Man porque aqui vai ser uma lanchonete e o Pac-Man, o cara que vai desenhar, depois do lado desse Pac-Man você faz manda o cara desenhar uma fatia de pizza, né? Como se ele estivesse com a boca aberta, para comer aquela pizza, sabe? E, cara, sabe o que ficou legal? Meu pai aprovou, falou, vai, vamos embora, é isso mesmo. E chamou o cara e pintou, fez aquele letreiro bonito, Pac-Man, sabe? Lá dentro da lanchonete também, para decorar, sabe? Porque não era aquele bar, aquela coisa cheia de coisa como a gente tinha em Venceslau Braz, no norte do Paraná. Meu pai tinha um bar, esses barzão antigos, bar com mercearia, você vende pinga, você vende pão, você vende leite, você vende café, você vende comida, você vende tudo, né? É tipo empório que fala, não sei, tem um nome próprio para isso. Então lá em Venceslau era assim, era a abarrotado de coisas, sabe? De tudo tinha que ter um pouco, mas de tanta coisa que era, acaba ficando cheio. Vendia verdura, eu lembro, ele tinha um negócio lá, onde ficava as verduras, vendia banana, repolho, batata, vendia de tudo, cara, de tudo, sabe? E aqui não, quando a gente veio pra cá, eu falei, não, vai ser um negócio diferente, um negócio mais light, né? Não precisa daquelas coisas, aquele monte de caixa de cerveja, aquele monte de caixa de refrigerante, nada disso. Para começar, vai ficar tudo escondido. O espaço que eu tenho aqui é só mesmo para pôr uma mesinha e tal, uma prateleira, um balcão para atender. Eu falei, então tá. Aí eu comecei a pensar, falei, então vamos fazer assim, ó, pega a parede assim e manda fazer umas prateleiras de vidro. Pega ali uns 50, 60 centímetros um vidro estreito, o suficiente para caber uma garrafa, porque lá em Venceslau, como você, a prateleira era larga, você fazia uma fileira, 1, 2, 3, 4, 5 garrafas, uma atrás da outra. Depois do lado, 1, 2, 3, 5 garrafas. Enchia, mas enchia aquela prateleira reforçada de madeira, né? Para aguentar peso mesmo, que era bonito na época, você expor aquele monte de bebida, sabe? Caixa de cerveja, eu lembro, para comprar 15, 20, 30 caixas, ia tudo para a prateleira. A prateleira suportava tudo isso, sabe? Coca-Cola então, refrigerante, de tudo, pinga. Nossa, vendia demais. E nesse bar era totalmente diferente. Eu falei, então faz essa prateleirinha aí com 50 centímetros, para que caiba uma garrafa, e a gente pega as melhores bebidas, bebida mais fina, que talvez a gente nem vai vender aqui, mas só para expor. E aí a gente fez uma mais baixa, uma mais alta, depois uma mais baixa, outra mais alta, sabe? E pegamos aquela parede assim, cara, ficou coisa mais linda, sabe? Aquela garrafa chique, bonita, às vezes dependendo da bebida ela é colorida, ou é azul, ou é verde, ou é branca, né? Então a gente foi no mercado grande que tinha lá, que era o Carrefour Pinhais, a gente foi no mercado, e ele comprou, que era só uma mesmo que ia, né? Uma de cada só que ia, não precisava comprar um monte. Então a gente escolheu aquelas bebidas assim mais chique que a gente podia e colocamos lá na prateleira, na parede, ficou muito bonito. Todo mundo que chegava lá elogiava, nossa, que bacana, ainda mais pra época, né? Não tinha esse tipo de coisa, era boteco mesmo e pronto, acabou. E lá não, a gente fez diferente, sabe? Ficou bem bacana, lembro como se fosse hoje, sabe? Lá dentro também a gente fez um desenho e tal, ficou muito, muito legal. E eu lembro que nessa época que eu fiquei com ele, 5 minutos. Pra acabar? Mas nem comecei, caramba. Então vou falar rapidinho. Nessa época lá a gente estava no Carrefour comprando as coisas lá. E era uma época assim de calor. E a gente foi pegar cerveja, que estava barata a cerveja, estava em promoção. E a gente levava o engradado, antigamente levava o engradado vazio. E lá na prateleira do mercado você pegava as garrafas e colocava no engradado. E eu comecei a fazer isso. Pega da prateleira e põe na caixa. Pega da prateleira e põe na caixa. E eu já tinha prática, meu pai sempre teve no comércio, eu consigo pegar em cada mão umas 5 garrafas. Uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. As 5. Então direto, igual o pedreiro. Você já viu o pedreiro pegar tijolo? Ele enfia os dedos lá, o cara sai com 10 tijolos na mão. Cada dedo é um tijolo, sabe? Fica desse tamanho, mas ele consegue, é a prática. E eu tive essa prática na bebida. Então eu enfiava a minha mão ali, saía com 10 garrafas.
rapidinho enchia a caixa de 24. E na pressa, e na prática, era calor, cara, uma cerveja daquela caiu, e a cerveja sem gelo no calor, ela vira um gás danado, ela caiu, estourou e o Caco veio aqui, cara. O Caco veio na minha goela, você acredita? O Caco ficou aqui, meu pai apavorou, e eu também, porque ele ficou parado aqui, eu não sei que roupa que eu tava. Eu sei que o Caco ficou aqui. Você não em mim. contou isso? Claro que já. Você esqueceu. Aí o Caco grudou aqui. O Caco me grudou, meu pai viu e falou, não se mexe. E já gritou, chamou ajuda lá. E a gente pensou que tinha entrado aquele troço. Eu também, sabe, que eu não estava vendo, eu estava sentindo. E meu pai veio, quando ele veio para ver, caiu o Caco. Ele não chegou a penetrar, sabe? Ele não chegou a penetrar. Ele só me riscou, sangrou um pouquinho, mas a gente achou que ele tinha entrado. Se ainda tava morto, não estava aqui hoje para falar do banho tosa, né? Mas aconteceu isso comigo, sabe? Lá aqui em Curitiba, e a garrafa estourou, explodiu e veio o Caco aqui na minha garganta. Agora, imagina se pega na minha veia ou se ele penetra, tá errado. Daí meu pai, né, ficou mal demais, tal. Aí veio o pessoal do mercado, que sempre tem, né, um enfermeiro lá, um médico, sei lá o quê. Viu, fez o exame curativo, foi só superficial, mas eu podia ter morrido. Mas eu só contei isso aí rapidinho, porque a Fátima falou, pô, já tá acabando. Eu falei, mas nem comecei, cara. É um vídeo de apresentação. De apresentação. Então, um prazer, meu nome é Maurício, você me conhece, né? Eu já tô indo embora, valeu? Se você gostou aí da live, eu vou fazer outras aí, mas conversando mais sobre o nosso assunto, que é o cliente, o banho tosa, como a gente fica rico. Eu não sei, porque eu também não fiquei, mas quem sabe a gente descobre, né? Vou ficar rico trabalhando, fazendo banho tosa. Um abraço, felicidade e saúde sempre.